Olá, iremos abordar sobre os regimes de bens na constância do casamento, a união universal, a comunhão parcial e a separação total de bens. Olá, vim comentar um pouco sobre o regime de comunhão parcial. Este que é o regime mais adotado no Brasil e o que obrigatoriamente passará a valer caso não haja escolha dentre os outros tipos de regimes. Os bens excluídos desse regime são os bens que cada cônjuge já possuía antes do casamento, os chamados bens particulares, as vendas desses bens particulares, doação, sucessão e os subrogados em seu lugar em favor de cada um dos cônjuges. Os bens de uso pessoal, como livros e os instrumentos de profissões, os proventos de trabalho de cada cônjuge, obrigações anteriores ao casamento, pensões, meios-soldos e semelhantes, e obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo quando em benefício do casal. Entram na comunhão os bens adquiridos pelo casal durante ou na constância do casamento, mesmo que em favor de só um dos cônjuges. Bens adquiridos pelo fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, os bens adquiridos por doação, sucessão ou legados em nome de ambos os cônjuges, benfeitorias de bens particulares e os frutos dos bens comuns e dos particulares de cada cônjuge na constância do casamento ou a tempo de cessar a comunhão. Obrigado, espero que todos tenham entendido. Já o regime de comunhão universal, os bens adquiridos antes ou durante o casamento pertencem ao casal. Em caso de divórcio, os bens serão divididos de forma igualitária entre os dois, independentemente de quem contribuiu com mais ou menos para a aquisição desses bens. O regime de separação total de bens promove uma absoluta separação patrimonial e os bens do casal não se comunicam. Isso significa que tanto os bens adquiridos depois do casamento quanto os bens adquiridos antes do casamento permanecerão sendo particulares de cada cônjuge. Assim como não há uma massa patrimonial conjunta, pode-se dizer que é o regime mais simples dentre os existentes, já que minimiza as discussões acerca da partilha de bens quanto do divórcio.